Hoje é o dia 70 da nossa leitura bíblica, Deuteronômio 1, 2. Em Deuteronômio 1, Moisés inicia seus discursos finais ao povo, recapitulando a história recente. A organização de líderes e juízes, a ida dos espias, o medo que contaminou o povo e a consequência da desobediência. O capítulo destaca um ponto essencial. Quando a promessa está diante de nós, o medo pode tentar nos paralisar. Mas Deus chama seu povo a avançar com confiança. Em Deuteronômio 2, vemos a continuação da jornada com direção clara. Deus estabelece limites, Edom, Moabe e Amon. Ensina o povo a atravessar territórios com respeito e ordem, e mostra que cada etapa tem um tempo certo. O capítulo também prepara o cenário para as vitórias que vêm adiante, reforçando que a caminhada não é aleatória. Deus conduz, orienta e sustenta. Neste vídeo, além da leitura, você também encontra cartões de palavras em hebraico para enriquecer a compreensão do texto e fortalecer a memorização com o sentido bíblico do vocabulário. Amanhã, dia 71, Deuteronômio 3 e 4. Escreva nos comentários: eu escolho confiar e avançar. Se esta leitura te edificou, compartilhe com alguém e continue conosco na jornada. Deuteronômio capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Sufi, entre Parã, e Tofel, e Labã, e Azerote, e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades-Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Dalém do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado. E eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente, como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então vós me respondestes e dissestes: bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E, no mesmo tempo, mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara. E chegamos a Cades-Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará.
Eis que o Senhor, teu Deus, te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo 1 homem. E foram-se e subiram a montanha, e vieram até ao vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havieis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de que dissestes, por presa serão. E vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão. E a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armastes-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes. Antes, fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes à montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim, em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Deuteronômio capítulo 2. Depois, viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles, por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos
o Senhor, teu Deus, esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os Anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Dantes os horeus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim, passamos o ribeiro de Zerede. E os dias que caminhamos, desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte, do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes, dantes, nela habitavam gigantes, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins, um povo grande, e numeroso, e alto, como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus. E os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor, nosso Deus, nos há de dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja, em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo deu diante de nós, e o ferimos, a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e destruímos todas as cidades, e homens, e mulheres, e crianças. Não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor, nosso Deus, nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor, nosso Deus.
Hoje é o dia 70. Deuteronômio começa lembrando que Deus não desperdiça a jornada. Ele ensina, corrige e direciona. Se você quer seguir até o fim, escreva nos comentários. Eu continuo. Amanhã, dia 71, Deuteronômio 3 e 4.